Bom dia, crianças! Como vocês estão hoje? Espero que sejam todos bem, que estejam dispostos para mais uma aula, para realizar mais uma atividade. Ontem nós trabalhamos com língua portuguesa, né? E nós aprendemos um pouco sobre plural e singular. Como transformar as palavras que estão no singular, ou substantivos, em plural. Lembrando que singular é quando temos apenas uma unidade, um objeto, uma pessoa, um animal. E no plural é quando temos mais de um, uma grande quantidade, não é? 2, 3, 4, ou seja, quando existe em quantidade e não apenas um. Mas para transformar os substantivos do singular para o plural, existem algumas regras que nós vimos ontem, não é? Algumas palavras, quando são terminadas em vogais, podemos apenas acrescentar S. Outras, nós precisamos retirar algumas letras e substituí-las. Então, na aula de ontem, vocês aprenderam sobre isso. Como transformar esses substantivos, essas palavras. Então, vocês realizaram a atividade, não foi no livro. E agora nós vamos realizar a correção dessa atividade. A atividade foi a partir da página 181. Número do substantivo, singular e plural. Vamos iniciar a nossa correção? Vamos ler aqui? Observe as fotos e leia o texto que acompanha cada uma delas. A. O gatinho achou o novelo de lã da vovó tão macio que depois de brincar bastante, acabou dormindo sobre ele. B. Os gatinhos acharam o novelo de lã da vovó tão macio que, depois de brincarem bastante, acabaram dormindo sobre ele. Responda, por que no texto referente à cena A aparece a palavra gatinho e no outro a palavra gatinhos? Por que na letra A fala o gatinho e na letra B os gatinhos? Porque, não é? Gatinho foi usada para se referir a apenas um animal, apenas um gato, como mostra a imagem. E na letra B, gatinhos se referem a mais de um, não é? No caso, mais de um gato. Por isso é usado gatinhos. Então, o singular indica um só elemento, o gatinho. E o plural indica mais de um elemento, os gatinhos. Certo? Número 2. Complete o texto. A. Os da raça Terrier são inteligentes, corajosos e independentes. Aqui temos a imagem, não é? De dois animais, dois cachorros. Então, será os cachorros da raça Terrier são inteligentes, corajosos e independentes ou os cachorros no singular? Será no plural, não é? Porque temos dois aqui, dois animais, não apenas um cachorro. Letra B. O aproveita o esguicho do jardim para se refrescar. A imagem mostra um ou mais de um cachorro? Apenas um. Então, o cachorro aproveita o esguicho do jardim para se refrescar. Responda. Você escreveu o nome do animal no singular para se referir a que cena? E no plural? No singular, quando indica apenas um, não é? Nós utilizamos na letra B. E no plural, utilizamos na letra A, porque temos mais de um, certo? Número 3. Complete os textos com as palavras dos retângulos. Em seguida, escreva o plural das palavras. Aqui serão aplicadas, né, aquelas regrinhas que nós vimos ontem, que vocês aprenderam ontem, sobre como transformar os substantivos para o plural, as palavras para o plural. Então, letra A. Borboleta, borboletas. Cada asa de... Conta uma história. Coloridas, frágeis, belas e cada vez mais ameaçadas, as voam pela floresta buscando néctar de flores. Então, em qual quadro vamos colocar aqui borboleta
E em qual quadro borboletas? Vamos ver? Cada asa de borboleta, no singular, conta uma história. Coloridas, frágeis, belas e cada vez mais ameaçadas, as borboletas, no plural, voam pela floresta buscando néctar de flores. E aqui as palavras que deveriam transformar no plural. Onça, onças. Jabuti, jabutis. Tatu, tatus. Tucano, tucanos. Apenas acrescentando a letra S no final, porque todas essas palavras são terminadas em vogais. E quando termina em vogais, nós apenas acrescentamos a letra S para transformar em plural. Letra B. Grão, grãos. Quando você esquenta os de pipoca, a água que existe dentro deles vira vapor. Como este vapor não consegue escapar pela casca, termina fazendo o explodir. Onde vai encaixar aqui grão e grãos? Quando você esquenta os grãos, em plural, de pipoca, a água que existe dentro deles vira vapor. Como esse vapor não consegue escapar pela casca, termina fazendo o grão, no singular, explodir. Agora, transformar as palavras a seguir em plural. Irmão, irmãos. Órfão, órfãos. Mão, mãos. Chão, chãos. Certo? Letra C. Tubarão, tubarões. Apesar de tubarão terminar parecido com grão, né, com A ou tio, aqui para transformar no plural, em vez de colocar tubarões, são tubarões. Então, o tubarão branco é uma tremenda máquina de matar. Equipado com dentes afiados, o bicho é um exterminador. Os cientistas tentam proteger esses tubarões para não deixar desaparecer uma espécie que tem mais de 60 milhões de anos. Então, no primeiro quadro, tubarão, no segundo, tubarões. Agora, as palavras aqui. Caminhão, caminhões, assim como tubarões. Termina da mesma forma no plural. Caminhão, caminhões. Coração, corações. Limão, limões. Fogão, fogões. Certo? Prestem bastante atenção para não confundir. Letra D. Avestruz, avestruzes. O avestruz, singular, é uma ave africana. A expressão estômago de avestruz significa aquele que come qualquer coisa. Isso porque o estômago dos avestruzes, no plural agora, é dotado de um suco gástrico poderoso capaz de dissolver até metais. Certo? O avestruz, isto porque o estômago dos avestruzes, no primeiro quadro, apenas avestruz no singular e no segundo, avestruzes. Agora, capuz, no plural fica capuzes. Luz, luzes. Cruz, cruzes. Rapaz, rapazes. No caso aqui, essas palavras, assim como avestruz, terminam com a letra Z no singular. Lembram quando terminam em Z, R e S? Para transformar em plural, acrescentamos ES. Como aqui, luz, luzes. Capuz, capuzes. Avestruz, avestruzes. Acrescentamos ES. Letra E. Pardal, pardais. No plural, pardal perde esse L e no lugar acrescentamos IS. O pardal é uma ave familiar e encontra-se em todos os locais habitados por pessoas.
Sementes e insetos são os alimentos preferidos pelos pardais. Então, primeiro quadro, pardal, no singular, e no segundo quadro, pardais, no plural. Agora as palavras para serem transformadas em plurais. Jornal, jornais, varal, varais, quintal, quintais, avental, aventais. E por último, letra F, nuvem. Nuvem termina com a letra M. No plural, perde esse M e no lugar colocamos NS. Nuvem, nuvens. As nuvens, no plural, têm formas e tamanhos variados. A nuvem, que parece floco de algodão e está sempre mudando de forma, é chamada de cúmulo. Então, as nuvens têm formas e tamanhos variados. A nuvem, que parece floco de algodão e está sempre mudando de forma, é chamada de cúmulo, ok? E agora, para finalizar a correção, as palavras que deveriam serem transformadas em plurais. Trem, trens, homem, homens, folhagem, folhagens, bombom, bombons. Todas essas palavras perderam o M e no lugar acrescentamos NS, ok? Então, na próxima aula de língua portuguesa, vamos realizar mais uma atividade com esse conteúdo para que vocês consigam fixar, tirar as dúvidas, né? Porque foi a primeira vez que nós trabalhamos com ele, então com certeza devem ter ficado algumas dúvidas ainda e nós vamos tirar na próxima aula de língua portuguesa, tá certo? Ainda esta semana. Agora nós vamos para a nossa atividade do dia. Hoje, terça-feira, vamos trabalhar com matemática. Em matemática, nós estamos trabalhando com as medidas. Medida de tempo, medida de massa, não é? De comprimento e de capacidade. Medida de tempo, quando medimos, né, utilizando relógio, calendário. Medida de massa, quando medimos o quilo, né, as gramas e os quilogramas. Medidas de comprimento, medimos centímetros e metros, não é? Principalmente centímetros, que foi a medida de comprimento que nós trabalhamos mais nas nossas atividades. E medida de capacidade, trabalhamos o litro. Hoje nós vamos realizar uma atividade para rever todo esse conteúdo, certo? Porque na próxima aula de matemática já trabalharemos conteúdo novo. Então, hoje será esse momento para realizar mais uma atividade, juntando todas essas medidas de tempo, de massa, de comprimento, capacidade, para que vocês tirem todas as dúvidas que possam ter ficado, tá bom? Então vamos lá? Na página 169, nós começamos aqui só para lembrar, uma rápida revisão do que nós trabalhamos com esses temas. Página 169, só para lembrar. Começando aqui com a medida de capacidade. Número 1. Com 1 litro de leite, dá para encher exatamente 4 copos como os da figura. Quantos desses copos você consegue encher com 3 litros de leite? Se com 1 litro de leite, como mostra aqui a imagem, nós enchemos 4 copos, com 3 litros de leite, quantos copos conseguiremos encher? Você vai responder aqui, certo? Número 2, medida de tempo. Brida faz aulas de futebol 2 vezes por semana. Ela quer ser uma grande jogadora como a Marta, da seleção brasileira. As aulas de Brida são em algum horário, depois do almoço e antes do jantar. Circule o relógio abaixo que pode estar indicando o início dessas aulas. Então, as aulas delas são depois do almoço, né? Qual o horário de almoço? Qual horário nós, costumamos almoçar todos os dias? É o padrão almoçar nesse horário. E antes do jantar. O jantar
é à noite, não é? Então, o horário do treino de brida, né, das aulas de brida, fica entre o horário de almoço e o horário de jantar. Então, qual dos relógios indica o horário de início dessas aulas? O primeiro, que indica 3 horas da tarde, observando que o ponteiro menor está indicando 3 e o maior, o 12. Então, são 3 horas. 8 horas ou meio-dia. Aqui, o segundo relógio está indicando 8 horas, o ponteiro menor está no 8 e o maior no 12. E o terceiro está com os dois ponteiros no 12, indicando meio-dia, né? Ou meia-noite. Então, qual horário aqui é o correto? Qual relógio está indicando o horário da aula de brida, sendo que é entre meio-dia e o jantar? Número 3. Escolha um mês de 31 dias, nem mais nem menos, e complete o calendário abaixo. Lembra que nós vimos, quando trabalhamos sobre o calendário, quais são os meses que tem 31 dias? Vocês vão escolher apenas um mês, certo? Com exatamente 31 dias para completar aqui. Qual mês você escolheu? Quantos dias tem um mês que vem logo antes desse que você escolheu? Então, você vai observar o próximo mês, não é? Não, aliás, o mês que vem antes desse que você escolheu de 31 dias e dizer quantos dias ele tem. Por exemplo, se você escolheu, digamos assim, agosto, você vai ver quantos dias tem um mês que vem antes de agosto. Qual mês vem antes de agosto? Quantos dias ele tem? Quantos dias tem um mês que vem logo depois desse que você escolheu? Então, você vai observar o mês anterior e o próximo mês daquele escolhido por você de 31 dias e dizer quantos dias ele tem também. De quantos dias é o mês de seu aniversário? Quando é o seu aniversário? Em qual mês é? E quantos dias, não é, tem esse mês? E por último, qual mês tem menos de 30 dias? Quantos dias tem esse mês? Então, sabemos, não é, que um ano tem 12 meses, mas qual é o mês que tem menos de 30 dias e quantos dias tem esse mês? Você vai responder aqui, certo? Agora, o número 4 e o número 5, né? Nós trabalhamos medidas de comprimento. Junte-se ao colega, um ajuda o outro a medir, com a régua em centímetros, algumas partes do corpo. Mas, como vocês estão em casa, vocês podem pedir ajuda do pai, da mamãe, de tio, de tia, alguém que possa lhe ajudar a realizar essas medidas, a medir as partes do seu corpo utilizando a régua. Então, para começar, você vai medir o palmo da sua mão. Quantos centímetros tem o palmo da sua mão? Quantos centímetros tem a distância do cotovelo até o punho? Você vai colocar a régua, ver e anotar aqui no quadrinho a medida do seu cotovelo até o punho, até essa parte aqui, olha, do nosso antebraço. O pé, quantos centímetros tem o seu pé? E a distância do joelho até o chão. Vai colocar a régua medindo do seu joelho até o chão e ver qual é a distância em centímetros. Letra A, o palmo. Letra B, o pé. Letra C, o cotovelo até o punho. E letra D, do joelho até o chão. No número 5, você vai precisar de uma fita métrica. A Pro não tem uma fita métrica em casa, mas você pode improvisar, utilizando uma fita dessas que nós temos em casa mesmo de presente, né? Ou um barbante, um cadarço de tênis, uma linha e utilizar a régua com esse barbante ou essa linha. Você vai utilizar esse barbante ou o que você tiver que possa substituir uma fita métrica para realizar a medida, né? Medir as partes aqui solicitadas e depois, com o auxílio da régua, ver o comprimento, quantos centímetros você, né, obteve medindo com esse material. Então, agora faça essas outras medidas usando uma fita métrica. Anote na tabela.
Outras medidas em centímetros. Contorno da cintura. Com a ajuda de um adulto, né, de alguém que possa lhe auxiliar, você vai pegar a fita métrica ou barbante ou o que você tiver em casa e passar pela sua cintura, contornar a sua cintura, ver quanto mede e anotar aqui em centímetros. O contorno do pescoço, do punho e a distância da cintura até o seu calcanhar. A cintura fica aqui, ó, logo na metade do seu tronco. Então, qual a distância da sua cintura até o seu calcanhar? Você vai medir e colocar aqui na tabela. Agora, finalizando, né? Temos aqui o número 6 e o número 7. Ligue cada instrumento com o que ele mede. A balança. A balança nós medimos o tempo, a massa ou o comprimento. A fita métrica, medimos tempo, massa ou comprimento. E o relógio, com ele nós medimos o tempo, nós medimos a massa ou medimos o comprimento. Você vai identificar aqui cada instrumento ao que conseguimos medir utilizando ele, tá bom? Número 7. Observe as balanças. Aqui nós já vamos trabalhar com medida de massa. Esta balança está em equilíbrio. Cada lado nós temos aqui 3 bolinhas, não é? Que possuem exatamente o mesmo peso. Então, ela está em equilíbrio. Já a segunda balança não está em equilíbrio, né? Nós vemos que temos aqui um peso, é um objeto mais pesado e 3 mais leves. Então, a balança está aqui pendendo para o lado mais pesado. Agora diz o seguinte: troque ideias com o colega e desenhe bolinhas e retângulos para deixar as balanças equilibradas, certo? Então, como você está em casa, não tem como trocar ideias com os colegas, então você vai fazer aqui do seu jeitinho. A primeira balança, nós temos aqui 3 bolinhas do primeiro lado e uma bolinha apenas do segundo. Mas para manter o equilíbrio, nós precisamos igualar o peso. Então, quantas bolinhas devemos desenhar aqui do segundo lado para que tenha o mesmo peso do primeiro? Para essa balança se manter em equilíbrio. E no segundo quadro, quantos objetos precisaremos desenhar para manter essa balança em equilíbrio? Com 1 quilograma de açúcar, eu consigo fazer 10 receitas de bolo. 1 quilograma ou 1 quilo de açúcar. Quantos desses bolos eu consigo fazer com 2 quilogramas de açúcar? Se com 1 quilograma, né, 1 quilo de açúcar, pode-se fazer 10 bolos. Com 2 quilogramas, quantos bolos conseguimos fazer? E com meio quilograma de açúcar, a metade de 1 quilograma, quantos bolos conseguiremos fazer? Lembrando que com 1 quilograma conseguimos 10, tá bom? Então, essa é a nossa atividade, certo? São essas questões para rever o que nós já trabalhamos, aquilo que nós já vimos, né? As informações que vocês já receberam, de acordo com as atividades que já foram realizadas com cada tipo de medida. Vocês vão responder agora essas questões, tá bom? Para poder fixar melhor esse conteúdo. Caso tenha ficado ainda alguma dúvida, tenha ainda alguma dificuldade, tá bom? Agora é o momento de tirá-las. Então, assistam a aula com atenção, lembrando que tem gente que não está assistindo às aulas, está apenas realizando a atividade, sem explicação, sem nem entender direito o que é que tem que ser feito. E é muito importante você assistir a aula, porque é assim que a Pro vai observar a sua frequência. Porque você não está podendo vir para a escola, porque estamos ainda nesse processo à distância. Então, a única forma de saber que você está assistindo, que está presente, é assistindo às aulas, e eu estou contabilizando no canal quem é que está assistindo e quem não está, tá bom? Então, no final do ano, quando tiver muitas faltas, tiver alguma dificuldade, alguma pendência, não adianta chorar, não adianta reclamar, porque a Pro está falando direto, falando sempre, assistam às aulas, prestem atenção, realizem as atividades e muitos não estão fazendo. Então, mais uma vez estou aqui falando, dando esse puxãozinho de orelha, porque é importante e vocês precisam ter esse compromisso, tá bom? Então, estamos encerrando aqui.
Fiquem todos com Deus. Amanhã nós vamos trabalhar com o tema do Dia da Criança, tá certo? Vocês vão realizar uma pequena pesquisa, produções para trabalhar com esse tema tão especial e tão importante. Então, fiquem todos com Deus, tenham um ótimo dia, um grande beijo e até amanhã.